E aí, galera, tudo certo? Continuando aqui a nossa sessão sobre o trabalho realizado por uma força elétrica e potencial elétrico, a gente vai tratar nesse vídeo sobre superfícies equipotenciais, tá, gente? Superfícies equipotenciais. E o que são superfícies equipotenciais? Basicamente, uma superfície equipotencial é uma superfície na qual em qualquer ponto daquela superfície que eu tomar, o potencial ele será o mesmo, tá certo? Então, qualquer ponto que eu pegar nessa superfície, o potencial é o mesmo. Ou o potencial ele é constante ao longo de toda a superfície. Então, isso são superfícies equipotenciais. Uma superfície que, ao longo dela, o potencial é o mesmo, tá, gente? Aí, antes da gente ir para a parte de superfícies equipotenciais elétricas, as superfícies equipotenciais elétricas, a, a, a gente vai falar sobre superfícies equipotenciais gravitacionais, tá? Então, antes da gente ir para algo mais abstrato, a gente vai para algo que faz parte aí do dia a dia de vocês. Basicamente é o seguinte: uma mesa, tá certo? Então, se eu tenho uma mesa, tá? E coloco um livro de massa m sobre essa mesa, tá? Então, a distância que vai do solo, a distância que vai do solo até essa superfície na qual o livro está é h, tá? E eu tenho uma outra superfície aqui. Essa superfície está a uma distância h sobre 4, tá? H sobre 4. E aqui eu tenho o solo na qual o potencial gravitacional é zero. Então, você sabe muito bem que se a gente pegar esse livro aqui, por exemplo, deslocar ele aqui, ele cair, e aí quando esse livro cair, o que é que vai acontecer, gente? Esse livro caindo, eu vou ter um trabalho realizado sobre esse livro pela força gravitacional de mgh, tá certo? Aí a gente pega mgh sobre m, que é a massa do livro. Aí eu tenho basicamente o seguinte: é o potencial em m menos o potencial em s, tá? E aí m por m cancela e aí eu tenho GH, tá? E aí eu tenho o seguinte, pessoal, como esse potencial em S é igual a zero, a gente tem que o potencial gravitacional em M, o potencial gravitacional em M é GH. Então, o potencial aqui é GH. E ao longo de toda essa superfície aqui, o potencial ele vai ser sempre GH. Então, isso é uma superfície equipotencial. Toda essa superfície da mesa é GH. Então, o potencial ele é o mesmo. Então, a gente está se tratando de uma superfície equipotencial. Outra superfície equipotencial aqui, essa superfície aqui, ó, a essa distância de h sobre 4. Então, potencial em qualquer, se eu tomar um ponto aqui, é GH sobre 4. Se eu pegar um ponto aqui, o potencial vai ser GH sobre 4. Se eu pegar um ponto aqui, potencial GH sobre 4. Então, a gente tem superfícies potenciais gravitacionais nesse caso, né? Então, vamos agora às superfícies equipotenciais elétricas, certo? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem aqui as linhas de força do campo magnético, tá certo? As linhas de força, tá? Então, a gente observou que com a superfície, o ponto, ele é no sentido dessas linhas de força, menor é o potencial gravitacional. Então, essa superfície aqui, um pouco mais distante dessas linhas, eu tenho de 40 volts, né? Então, quando eu for mais deslocando no mesmo sentido das linhas de campo elétrico aqui, o potencial ele vai sendo reduzido. Então, eu tenho 40 volts aqui, essa superfície ela tem 40 volts, essa superfície ela tem 30 volts e essa tem 20. Então, ele está sendo reduzido. Então, se eu traçasse outra superfície aqui a uma distância D, a gente teria uma superfície equipotencial de 10 volts, tá, gente? Então, essa superfície ela é equipotencial elétrica no sentido seguinte: qualquer ponto dessa superfície, o potencial é o mesmo, o potencial elétrico é o mesmo. Então, o potencial elétrico em A é 40 volts, em C é 40 volts. Bem aqui nesse ponto aqui
é 40 volts, aqui é 40 volts, qualquer ponto dessa superfície é 40 volts, tá certo? Então essa é a superfície equipotencial. Outra superfície equipotencial é a de 30 volts, tá? Então se eu pegar esse ponto B, 30 volts, se eu pegar um ponto aqui, 30 volts, se eu pegar outro ponto B, outro ponto aqui, 30 volts. Então qualquer ponto dessa superfície, o potencial vai ser 30 volts. Então o potencial é o mesmo, ou seja, é uma superfície equipotencial. Tá ok, gente? Aí nós temos essas três superfícies equipotenciais aqui no campo elétrico uniforme, tá? E a gente tem três informações importantes. São três informações importantes aí. Primeiro, essas linhas aqui do campo, as linhas do campo elétrico uniforme, as linhas de força do campo elétrico uniforme, elas são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Então, as linhas são perpendiculares à superfície equipotencial, ou seja, tem um ângulo de 90 graus dessas linhas, né, dessas setas com essa superfície. Essa é a primeira informação importante. A segunda é o seguinte: o trabalho realizado, a gente aprendeu o seguinte: se eu tenho uma carga aqui e essa carga é uma carga positiva e coloco aqui nessa superfície, ela vai deslocar para essa superfície, tá certo? Então, se eu colocar uma carga positiva aqui, ela vai sair de um potencial maior para um potencial menor, não é isso que a gente aprendeu? Então, se eu colocar uma carga aqui no ponto C, uma carga positiva, ela vai sair desse ponto para esse ponto B. E aí um trabalho sai do ponto C para o ponto B. E aí o trabalho realizado, eu tenho um trabalho realizado sobre a carga, tá certo? Um trabalho CB, tá certo? Então o que acontece, gente? O trabalho realizado de uma superfície equipotencial até outra superfície, ela independe do caminho, independe da trajetória, tá certo? Então, essa carga aqui, eu tenho um trabalho CB. Então, a carga deslocou nessa trajetória aqui, desse ponto C até o ponto B, tá certo? Tem um trabalho CB. E aí eu tenho um trabalho AC, que a trajetória é completamente diferente dessa CB, né? Essa trajetória verde aqui. E aí o trabalho ele vai ser o mesmo, tá certo? O trabalho de A até B é o mesmo que o trabalho de C até B. Então independe do caminho, tá certo? Ou se eu pegasse aqui esse ponto e começasse a dar a volta e chegasse nesse ponto B, o trabalho seria o mesmo. Então o trabalho realizado sobre uma carga, o trabalho da força realizado sobre uma carga independe do caminho percorrido de uma superfície a outra superfície. Essa é a segunda informação importante. A terceira, o trabalho ao longo da superfície equipotencial é igual a zero, tá certo, gente? Então, se eu pegar aqui o trabalho de A até C, ele é igual a zero, tá? Porque eu estou na mesma superfície equipotencial, ou seja, o potencial é o mesmo. O potencial em A é 40 volts e em C é 40 volts. Né? A gente viu que a DDP ela é igual ao trabalho dividido por Q. Só que a DDP aqui é igual a zero, né? Porque seria o potencial em A, que é 40, menos o potencial em C, que é 40, que é igual a zero. Então, o trabalho realizado ao longo da superfície equipotencial ele é igual a zero, tá certo? Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.